direto da Casa de Leitura do Legislativo Caxiense para mais uma edição do Café com Letras. Quem nos brinda com a sua presença é a escritora Jaque Pauletti, que retorna ao programa e nos traz aqui uma curiosidade. O pessoal aí deve estar acompanhando nas livrarias, o próprio noticiário tem explorado muito, que são os chamados livros para colorir, destinados preferencialmente a adultos. Isso foi uma onda internacional que se criou em torno dessa ideia de colorir livros e chegou também ao Brasil e Caxias do Sul também. A Jaque Pauletti está aqui com a obra. É um prazer tê-la conosco no programa. Um prazer estar aqui contigo de novo, Fábio. E eu já queria começar te perguntando, Jaque, que pode parecer uma simples onda. Houve aí pessoal da área da psicologia que diz que adulto que pintar livros pode diminuir o seu estresse. E como é que tu mergulhaste nesse ambiente, tu que já vens de outras obras aí? Aqui mesmo tratamos de uma, O Reino de Lá, voltada ao público infanto-juvenil, e aí tu te debruças então a colorir para adultos. Como é que funcionou esse teu interesse? Pois é, uma porque eu sou uma desenhista compulsiva e outra porque eu penso que esse modismo é maravilhoso, né? Embora seja pintar um esboço que é feito por outra pessoa, muitos adultos estão conseguindo retornar àquela sensação da infância, de se perder, mergulhar nas cores, escolher a cor e compor alguma coisa a partir dessa possibilidade. Eu acho que é uma onda muito libertadora, né? E dizem, né, que ajuda a estressar. Tem até uma piadinha do pessoal que, não consigo acabar o desenho, então eu fico estressado que não consegui acabar o desenho. É o efeito inverso, digamos assim. Mas de qualquer maneira a pessoa está expressando ali as sensações, sentimentos e tal. Eu fiquei encantada com esse modismo e, por força do meu encantamento e de dicas de outras pessoas, eu resolvi dar a minha contribuição também. Estamos aí lembrando essa figura e personagem forte ligada ao Partido Comunista Mexicano, teria tido envolvimento com o grande teórico aí também do comunismo, Leon Trotsky. Inclusive ela, com seu ex-marido, deu guarida ao Trotsky no seu exílio no México. E tu vais aí explorando todas essas contradições e a força da personalidade da Frida Kahlo, né? Eu me ative no livro, inclusive o diminutivo, o Fridinhas tem a ver com isso, eu me ative a um ar de ternura, que embora ela seja uma mulher grave, forte, eu, depois de ler uns livros sobre o amor dela pela culinária e como é que ela cozinhava e o amor que ela punha na comida para as pessoas que ela recebia, eu fiquei com uma imagem de uma ternura muito grande, né? Extra essa imagem de politicamente engajada, de uma mulher, ela era bissexual, que era para a época uma coisa extremamente arrojada. Para situar quem nos acompanha, nós estamos tratando aí de anos 30, anos 40 no México, pois é, do século XX. Então, se hoje ainda é muito discutida a questão de gêneros e de sexualidade, imagina quase 100 anos atrás. E ela hoje é um ícone fashion, né? Porque, e é interessante porque ela rompeu com essa questão lá naquela época, na questão da moda, e assumiu os elementos da cultura mexicana, típica mexicana, e se vestia dessa forma. Ela ia meio na contramão da moda e virou um ícone fashion. Então, eu me ative a esse lado da ternura, dela se expressar a partir dela mesma, né, e espiar a dor da vida dela a partir da expressão artística. Daí a gente entra, na verdade, um personagem com componente ideológico extremamente forte, mas o teu foco aqui são as feições e a personalidade, digamos assim. Do ponto de vista do teu traçado, ela foi casada durante um tempo, citamos aqui o Diego Rivera, que foi um grande personagem da arte muralista mexicana, né? E ela vai se filiar a diversas escolas aí para fazer o seu traçado, digamos assim, né?
Os surrealistas reivindicavam ela para o movimento deles. É, isso aí. Mas ela dizia que ela não era surrealista. De movimento algum. Ela era realista. Ela pintava ela própria, que segundo ela era o que ela melhor conhecia. E aí nós vamos folhear o livro, e eu te provoquei a propósito, porque aí nós vamos ter aqui diversas feições da Frida por ela mesma, quase como se ela se retratasse em frente ao espelho. E aí são várias feições, claro, num tom animado, né? Mas nós não temos... As feições, elas variam, mas elas não chegam a trazer uma alegria extasiante. Nós temos sempre nos rostos, as feições da Frida, um tom de dúvida, um tom de inquietação, às vezes uma certa tristeza. Essas feições vão variando muito e sempre num tom de dúvida. Por que dessa escolha? Pois é, eu me identifico muito com essa expiação da dor dela, por ter passado, uns anos atrás, por uma batalha contra um câncer de mama, que é uma coisa que, enfim, todo mundo sabe que abala demais a vida de uma mulher, né? E uma batalha bem sucedida. Entretanto, eu conheço essa sensação do lidar com a dor e continuar vivendo, né, que muitas mulheres, enfim, vivem, e é como que você aceitando isso com placidez, que eu acho que é o que ela fazia, porque ela vivia com dor, ela viveu a vida do início ao fim com dores, né? É como se aceitando essa situação dela com dor, mas não deixando de compor a vida dela com uma certa alegria e batalhando sempre, expondo as suas ideias, né? É mais ou menos por aí. Como eu conheço essa situação, eu procurei um pouco transportar para cá todas as mulheres possíveis, né? A Frida como todas as mulheres possíveis. Então elas são diferentes, umas são mais severas, outras mais tranquilas, e acho que consegui, porque as pessoas me falam disso, do olhar delas, que aqui são 50 Fridinhas, cada uma delas passa uma situação, passa uma sensação diferente. É quase como aquele olhar que as pessoas comentam, e até virou uma expressão corriqueira, o sorriso da Mona Lisa, que você muitas vezes fica naquela dúvida, ela está sorrindo mesmo, ela está triste, ela está em dúvida. E eu acho que tu passas muito isso no teu traçado. Foi Ao longo a da ideia. entrevista, a nossa produção está mostrando as imagens. Foi a ideia. É bem provocativo, digamos assim. Foi a ideia. De brincar só com a expressão, embora elas sejam todas muito parecidas, os elementos gráficos são os mesmos, eu brinco com os mesmos recursos, era de mostrar essa variação, né, dos retratos a partir do olhar, a partir da sensação que ela passa. Até porque as mulheres não são estanques no seu comportamento, muito pelo contrário, né? Dizem. Então faz sentido essa variação das feições, né? É verdade, dizem que nós oscilamos muito, inclusive ao longo de um mesmo dia, né? A ideia é essa mesmo, é uma só personagem, entretanto, ela se desmembra em quase 50 retratos diferentes. Cada uma, eu tenho ouvido das pessoas dizer, esta é a minha Fridinha. A pessoa escolhe entre elas, essa é a minha, essa é a que mais me identifiquei. E bem interessante. Aliás, isso é uma coisa que a linguagem da ilustração permite. E eu tenho me dedicado muito como um artista visual para a ilustração, como linguagem artística. E ela permite que com os mesmos elementos a gente conte uma história diferente, né? Essa é a grande sacada. E tu chegaste a te inspirar em algum traçado da própria Frida Kahlo, digamos assim, em autorretratos, em gravuras que ela tenha produzido? O traçado dela é reaproveitado de alguma forma? Te serviu de inspiração? Sim. Essa coisa do olhar enigmático, uma do autorretrato, outra desse olhar enigmático dela. E outra, ela se utiliza muito de elementos da natureza, folhas, raízes e tal. E eu trouxe, e as próprias flores, né, que ela usava para se vestir.
ela misturava muito elementos, xadrez com o listrado, com o poá, que é uma coisa da estampa. A propósito, estás colorida aqui. Que é outra identificação. Eu gosto muito de manta, de chale e tal, que é uma coisa que já todo mundo que me conhece identifica, e claro. balagandãs e anel e tal, e nesse sentido. Aliás, aí também, né, a Frida são praticamente todas as mulheres, né, que expressam através da roupa, do cabelo, o que são. No livro, a propósito disso, nós não temos só a personagem Frida e suas feições de forma estanque. Sempre há um fundo. Ora, a própria natureza com folhas, flores. Temos aqui, por exemplo, pássaros. Há sempre um fundo colocado também, que mostra essa tua preocupação também, né? Sim, eu brinquei com esses elementos para que a pessoa tivesse mais espaço para colorir, né? Então, tanto ela pode colorir o primeiro plano, quanto todo o elemento. Por dois motivos. Uma, para externar o que ela fazia nas obras dela, que sempre tinha um fundo cheio de elementos da natureza, e também para que a pessoa possa começar o desenho e terminar o desenho. Porque eu ouvi de muitas pessoas que já estavam colorindo antes de lançar, dizendo que começavam a colorir a estampa, e era tantos elementos, e era tão grande que não conseguiam terminar e ficavam angustiados com aquilo. Então, eu fiz de forma que a pessoa possa pintar o primeiro plano e terminar, ou pintar tudo. Sim, o fundo fica uma espécie de descanso ali. Descanso, faz um pouco o fundo, volta para o principal. Então, tem tanto um descanso para a pintura em si, quanto um descanso para o olhar na composição, né? E sempre brincando com esses elementos de flores, ou elementos mais geométricos, que é da cultura mexicana, né? Típica mexicana. Mas base... eu sempre coloco aí, tem uns passarinhos na cabeça delas. Eu citei, recorre bastante, né? Muito, o passarinho está sempre. Eu tenho usado, que é por uma coisa que ocorre comigo. Eu fico tão absorta quando eu estou trabalhando, tão em silêncio, tão absorta, que se eu estiver ao ar livre, os pássaros ficam perto de mim e eu não assusto ninguém. Então, isso é uma coisa bem minha, é mais da minha assinatura, né? Essa coisa claro. de estar ali tão absorta com a minha situação que eu não atrapalho a natureza, né? Então, é uma... E que retorno tu tens tido do público? Por exemplo, tu já colocaste que muitas pessoas falam, olha, eu me identifiquei com essa feição. A Frida que eu mais gosto é uma que está no meio do livro, outra que está mais para o final. Mas eu queria me ater à ideia de pintar mesmo. Eu fico imaginando a dificuldade que é, porque o traçado não é simples. Nós temos, de uma forma muito bem elaborada da tua parte, as feições e o desenho propriamente. O desenho, provavelmente, o contorno ali ele é simples, mas depois a roupa, o próprio rosto, ele não é tão simples de pintar. Eu diria que, olha, não me aventuraria, porque quando eu era criança eu pintava pessimamente. Eu não conseguia usar direito os lápis de cor, que dirá agora. Como é que as pessoas têm lidado com a própria pintura? Bem interessante. No dia do lançamento, que foi onde eu pude conversar pessoalmente com as pessoas que estavam interessadas no livro, teve casos assim, e hoje eu já tenho retornos dessas pessoas. Teve caso de outros artistas plásticos comprando o livro para servir de molde, para transportar para a sua própria arte, como uma artista local que chama Daline Ritter, que trabalha com tecido, com patchwork. Ela está transportando as Fridinhas, até ela dizer a Fridinha da Jaque pelada, né? E transportando para a técnica dela, né? Que é bárbaro. Quantas pessoas, enfim, leigas, né, no assunto da pintura, que mergulham e me mandam o desenho para dizer o que você achou, como é que tá e tal. Como num diálogo, né, de eu também consigo. Eu queria muito fazer isso desde criança, sempre quis muito colorir, não pude, não sei fazer, tenho medo e tal. É incrível que as pessoas muitas delas, elas não querem aprender a desenhar, não é isso.
querem lidar com as cores, querem aquela coisa lúdica do colorir um desenho até o fim. E são só mulheres que se interessaram, predominantemente sim, mas só mulheres, há homens e crianças também? Como é que tem sido a resposta do público? Que sempre se cita como predominantemente mulheres se interessando por livros de colorir, né? Olha, eu autografei vários livros para homens no dia do lançamento. Mas eram para eles mesmos ou eles estavam comprando para as mulheres? Eu não sei se era desculpa, mas alguns não. Alguns assumiram como sendo uma coisa que queriam fazer, né? Legal. E agora, sempre com um certo receio, assim, né? Tipo, como se, descobriram o cara chega segredo. Chega se justificando, Chega né? se justificando. Mas, assim, por ser um retrato de uma figura feminina e tal, acho que afasta um pouco, mas tem homens, sim, que estão colorindo e vão me dando recados pelo... Sim, aquela velha brincadeira com os escritores de livro de história infanto-juvenil, né? O sujeito vai, não, é pro meu filho e tal, aí acaba ele mesmo se interessando mais do que o filho, né? Se interessando e lendo. Esse mergulho no universo das cores, ele, deveria ser uma disciplina na escola, né? Não só a disciplina de artes, mas essa coisa do entregar-se pelo compor as cores, o entender essa cor é mais enérgica que aquela outra e tal. Ele é lúdico e é muito... eu quero usar um termo certo, agora não me ocorre, mas ele é libertador. Sim. Né? Eu vou dar a cor que eu quero para esta cena. É uma coisa muito libertadora, né? Eu queria te ouvir do ponto de vista crítico, porque nós começamos o programa falando da ideia de uma onda dos livros de colorir, como nós temos volta e meia nas feiras do livro, o vampirismo, e todo mundo só procura livro de histórias de vampiros. Temos o período da autoajuda, que volta e meia nunca sai de cena, às vezes com mais força, menos força. Tu não simplesmente fizeste um livro só para colorir, tu te interessaste em pesquisar a personalidade da própria Frida Kahlo, se ater a técnicas da arte dela e reproduzir, de certa maneira, não o componente ideológico em si, mas o viés artístico e psicológico dessa personagem histórica. Isso valoriza mais a ideia de uma onda de livros de colorir? Esse seria o caminho? Ou todos podem fazer livremente? Daqui a pouco o sujeito tem a ideia de fazer um livro de colorir só com paisagem da natureza, outro vai reproduzir vários animais, ou vai colocar, sei lá, passagens de um jogo de futebol, bonequinhos. Por onde seria o caminho? Pois é, a prateleira dos livros para colorir, as prateleiras nas livrarias são imensas já, centenas de títulos, né? E tem uns, inclusive, que são de obras, são reproduções de obras de artes clássicas, né? Então o cara pode pintar, sei lá, um Picasso da forma como ele quiser, um Rafael e tal. Eu me ative a Frida pela ludicidade mesmo, né? E porque ela é um ícone que extrapola a obra dela, né? A Frida é um ícone. E me ative a essa questão, já que eu entendo isso, esse exercício que as pessoas estão fazendo, esse modismo como esse exercício libertador, né? De mergulho na arte. Não que as pessoas vão se tornar artistas porque pintaram um livro de colorir, mas você chega muito próximo, né, disso. E eu me ative a isso. E acho que faz diferença, sim, o que você escolhe, se é uma natureza ou se esses mais realistas aí que reproduzem artes clássicas. Eu te pergunto porque, como jornalista, eu me sinto provocado, porque na medida em que chega um livro de colorir e tem toda essa conotação de um personagem histórico, eu te confesso que me interessa mais do que se chegasse simplesmente um colorir por colorir. Eu achei legal isso. A ideia de que tu aproveitaste, entre aspas, uma onda e não pegando do ponto de vista pejorativo, para também transmitir um conceito, né? As pessoas têm ido atrás da história da Frida por conta algumas delas por conta do livrinho, né?
E até depois de saberem da história, me perguntam por que eu chamei de Fridinha e tal, porque se atém à questão forte e aguerrida dela, né? Ah, o diminutivo. Severa, né? Não, e uma mulher severa. Eu tenho uma imagem dela severa e engajada politicamente, à frente do seu tempo, etc. Entretanto, vejo também, no fundo, uma mulher que lidou super bem com a dor dela, né? E através dos recursos da arte, ela espiou essa situação que ela viveu. Ela sofreu acidentes, teve algumas doenças também, como a própria pneumonia, e ela morre acamada, ela fica no final da vida praticamente na cama, ela já não tinha mais o movimento das pernas, né? Pois é, ela teve, quando criança, poliomielite, o que já destinou ela a uma vida com necessidades... Algumas limitações, né? Com algumas limitações e necessidades especiais. De qualquer maneira, a Frida era uma mulher muito exuberante. Então, esse eu acho que é um grande... Acho que é uma grande lição que ela passa, a forma como ela enfrentou a vida dela e deixando ainda um legado como o que ela deixou nas artes plásticas. Eu acho que é bárbaro. Como eu falei para você, eu conheço essa coisa do lidar com a arte como um recurso que te ajuda a lidar, seja com a dor, com a depressão. Um exercício de superação, né? Um exercício de superação. Enfim, antes de se remediar com química, se você pudesse remediar usando lápis de cor, muito melhor, né? Então, eu aproveitei essa onda muito por dica e pedido dos meus amigos no Face, que vendo as Fridinhas essas coloridas que você está mostrando, me davam uma dica, poxa, faz pra gente colorir, né? Eu até estou segurando aqui um tempinho as telas com as quais tu nos brindas aqui no programa. E aí temos aqui, ó, exercícios das Fridinhas em tela. E aí eu acho que até uma certa covardia tu nos trazer aqui, elas estão adequadamente pintadas, essas cores todas no seu lugar. E aí o sujeito olha assim, está lindo, mas vai ser difícil reproduzir uma parecida. Mas enfim, ó, os olhos transmite, né, toda uma mensagem, o olhar é muito forte. E aí chama a atenção como tu consegues no traçado recuperar isso, ó. A variação não é tão grande, mas aqui, ó, aqui já temos um teor mais afável e as próprias bochechinhas rosadas. Mais rosadinhas. Aí eu volto insistindo, não é aquela alegria extasiante, mas digamos que ela recupera, está num dia mais tranquila. Mais tranquila, Essa Fridinha. Aqui de novo, ó. Ainda está um pouco ruborizada, as bochechas rosadas, mas a boca está mais fechadinha e o olhar volta a ser aquele olhar mais suspeito, mais em dúvida, enfim. Mas lindas as telas. É uma opinião minha a respeito do que eu sei da Frida, não sou expert no assunto dela, mas era uma pessoa que gostava muito de viver, né? Senão não teria batalhado tanto. E a prova é que está de cama ainda pintava e se enfeitava e se interessava, né? Isso é muito legal mesmo. Então acho que todas as mulheres em algum momento se identificam com a figura da Frida Kahlo por essa intensidade da vida dela, né? Então voltamos a insistir, estamos chegando ao final do programa e às margens aí do aniversário do que celebraria o nascimento dela, 6 de julho de 1907, e a morte posterior, 13 de julho de 1954. Então o mês de julho é bastante forte e propício a lembrar a figura da Frida Kahlo, né? Tem várias instituições pelo Brasil com eventos alusivos à Frida Kahlo, né? Inclusive uma exposição de objetos dela, objetos pessoais dela em São Paulo. E esse ano o Brasil se voltou para a Frida de uma forma bem mais intensa que nos outros. Seriam uns 108 anos de nascimento, né? Ela que faleceu cedo, né? 47 anos. Muito jovem, Agora, aí que está, com uma produção intensíssima.
tanto nas artes quanto na política e na questão social mesmo, na forma como ela levava a vida. Olha a força que está o debate em torno dos gêneros, do respeito à diversidade, e ela nos anos 30, 40 do século XX, bissexual, não escondia isso, quer dizer, é um trabalho de militância forte, né? Eles viviam uma situação de amor livre também, são questões ela e o muito Diego Rivera, do ela qual tratamos antes, né? Rivera, desculpa. Super adiante do tempo dela, né? E sempre agarrada a essa questão do expressar a partir dela própria essa questão estética, né? Eu penso que a maior obra de arte da Frida foi ela mesma, né? A partir tanto dos elementos do vestuário, que a fez completamente diferente das outras pessoas o tempo inteiro, quanto da escolha das obras, do que pintar, como dizer. Ela não seguiu a carreira não foi na onda do sucesso do marido. Do marido, o Diego Rivera. E fez uma linha, um caminho e uma trajetória única. Já que eu quero te agradecer bastante mesmo, acredito que quem nos acompanhou pôde se apropriar da técnica, do motivo da pintura, da personagem Frida Kahlo, aí, que inspira tantas mulheres, principalmente. Acho que os homens também, em última análise, por que não? E eu peço que tu seja bem breve aí nas tuas considerações. Imagino que as pessoas também gostaram de acompanhar as imagens da nossa produção. Agora fica uma provocação muito forte, olhando as telas aqui, mostrando que as pessoas tentam se assemelhar, pelo menos, que sirva de inspiração, digamos assim, não de intimidação. Tá certo. Então, eu estou super contente com o resultado, não só desse meu trabalho com meu livrinho para colorir aqui, mas eu tenho me esforçado bastante para transportar o meu trabalho das artes para produtos de um consumo mais rápido. Acredito muito na arte acessível e não tenho problema nenhum em me transportar das telas para a ilustração. E isso tem me trazido um retorno muito gratificante, onde eu vejo pessoas consumindo arte a partir com muito mais facilidade, né, do que seria aquela coisa mais acadêmica e da galeria, enfim. Gosto de ver quando as pessoas se aproximam do meu trabalho e eu vejo que elas não têm medo daquilo, né? Então é bem isso. O consumo de arte não é aquele negócio com ambiente específico que só alguns podem acessar, ou seja, socializa, né? Esse que é o grande mérito, né? Eu acredito nisso e tenho me exercitado, tenho transportado os meus trabalhos como artista visual, tanto para ilustração quanto para objetos de decoração, de moda. Que dialoga muito com o período artístico da própria Frida Kahlo, né? E do seu marido Diego Rivera, quando fazia aqueles murais, quadros em oposição à ditadura mexicana. Então faz sentido isso, né? Faz. É o popular, né? Eu sou fã, tenho ido muito por esse caminho da ilustração, que me possibilita muito essa aproximação com o público final, né, me trazendo retornos imediatos, e hoje com o Facebook, né, o retorno é imediato, as pessoas veem aquilo, ou mesmo eu já estou acompanhando e postando na minha página as Fridas coloridas pelas pessoas que compraram os livros, né, e a gente acaba dialogando com gente lá do outro lado do país, está fazendo aquilo que outras pessoas aqui na cidade estão fazendo, e muito gratificante. Então, mais uma vez, muito obrigado, Jaque Pauletti, e nos mantém informados aí sobre a tua continuidade, os livros que virão na sequência. Então, muito obrigada, Fábio, adoro estar aqui com vocês, acho uma ótima TV. Muito obrigado. Obrigada. Então, a nossa entrevistada de hoje, com quem conversamos, a Jaque Pauletti, nos trouxe o livro Fridinhas para Colorir. Fica aí um estímulo e uma dica. Também tivemos que trazer no Café com Letras essa ideia dos livros de colorir, que tanto tem se propagado e que não poderia ficar de fora
E com o personagem da Frida Kahlo, eu particularmente gosto muito também, acho que foi uma boa provocação por parte da Jaque Pauletti. Mais uma vez, então, muito obrigado a quem nos acompanha. Como sempre, convidamos que continue acompanhando a programação do nosso canal 16. Até o nosso próximo encontro.